Fala galera, trazendo aqui mais um vídeo aqui. Eu tô fazendo aqui o segundo andar, o segundo piso aqui, é o do necromante. Eu tava fazendo em duas, só que meu parceiro foi guardar os itens, que a gente tem acabado de fazer a forja já. Aí eu resolvi ir adiantando já aqui o andar pra não ficar muito extenso e não esperar muito também. Então já era bom pros dois também, que eu já ia adiantando aqui. Enquanto ele volta, eu tô aqui já matando os bichos aqui, ó. Basta já que já viu já o andar do necromante, é muito fácil também de fazer. Eu vim aqui com roupa do estirador que tá vermelha já, o que é um perigo, mas a menos que a minha internet resolvesse brincar comigo, não ia ter nenhum menor problema. Eu resolvi matar esse gigante aí por causa que a gente ia limpar o andar completo, igual a gente limpou o andar completo da forja. Então eu resolvi matar ela assim mesmo, do que juntar o gigante tudo no final e matar com as bolas de fogo e com as minas. Eu recomendo matar com as minas e com as bolas de fogo, só que eu não quis assim, eu quis fazer logo meu arco mesmo, foda-se, para ser o mais rápido possível. Não que demore muito também para fazer com a bola de fogo e com as minas. É bem rapidinho até, só que ia ter o trabalho todo de juntar e tal, então eu não preferi não fazer assim. Só que eu tava tentando fazer o mais rápido direto do necromante. Só que de vez em quando eu dava um bug, eu acho que abria as portas lateral. Por algum problema eu não sei. Mas eu tô matando a gigante de pedra. A habilidade do desbravador é muito boa. O atirador nem tanto, mas o desbravador é muito bom, que ele tem mais dano com arco. O arco do dragão também é bom. Eu geralmente eu gosto de usar um arquinho do dragão e um de gelo, ou um arquinho do dragão e um de veneno. Para ir desgastando os arcos azul também, fora usar só o do dragão. Bicha de 5 tiros também eu recomendo. Juntar os mob tudinho e coisa, mas só que não com a roupa do estigador, eu espero. Porque senão você vai desgastar a roupa do estigador, né, mano? Pode quebrar também. Uma roupinha azul ali com uma bicha de 5 tiros, mano, é GG. Juntando os bichos ali. Só cuidado pra não morrer também. Usar uma poçãozinha ali pra aumentar a defesa e ó. Já foi. Eu tô pensando em fazer um vídeo speedrun aqui no segundo andar. Fazendo mais rápido que eu consigo fazer, tipo speedrun mesmo e tipo deixar o vídeo no tempo correto dele. Porque esse vídeo aqui também tá em 2x, porque ficou muito extenso ainda. Mesmo eu tentando fazer o mais rápido possível dessa forma, ficou muito extenso o vídeo, então por isso que tá em 2x. Mas eu pretendo fazer mais pra frente um pouquinho um speedrun, que eu ainda tenho uns vídeos ainda pra fazer na frente. Então por enquanto não. Mas sim, ó, eu chamei esse bicho sem querer. Mas então, vai estar em produção esse vídeo aí. Futuramente eu vou estar tentando fazer speedrun aqui no santuário aqui, nesse segundo piso aqui, que é o santuário, se não me engano o nome do segundo piso é santuário, que é do necromante. Então eu vou estar tentando fazer com speedrun nesse segundo piso, não agora, talvez daqui uma semana ou duas eu já vou estar fazendo. Primeiro eu vou ter que fazer da métrica e tal, fazer os testes e tal, pra ver quanto tempo fica e quanto tempo eu vou passando mais, menos tempo, né, cronometrando pra ver e depois fazendo, né, direitinho, gravando e tal. Pra não dar certo, né? Não vou mostrar meus erros, mas vou tentar fazer até eu conseguir um tempo legal e depois soltar aqui no YouTube. Mas por enquanto é isso. Fiquem com o vídeo aí, ó. Esse vídeo aí, aí vai, geralmente vem 3 mob aí. Dá pra chamar só 2, mas geralmente tem mais 3. Se tu for no recanto da porta, dá pra chamar só 2. Mas se tu for onde eu abri naquela outra lateral, vem os 3. Mas se tu usar o ilusionista, ele reseta também. Se usar o ilusionista, ele vai resetar. Eu acho que eu falo muito rápido, então eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Mas não tem com que se preocupar tanto aqui. Os mob aqui nem são tão muito difíceis. Eu tô... Ah, ele chegou aí, o meu parceiro chegou agora. Eu pretendo ir juntando um pingente, que a atualização vai vir, né? Eu vou querer ver como vai ser os novos baús, se vai melhorar o drop, a taxa de drop. Eu acho que vocês estão cientes da atualização que tá vindo, não é? Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas esse vídeo sair quando a gente vai sair, não faz muito sentido, mas esse vídeo aqui eu acho que vai sair na quarta-feira e eu tô gravando ele no domingo. Não gravando no domingo, estou narrando no domingo, mas esse vídeo foi feito no sábado. Mas beleza. Então não sei se a atualização vai vir semana que vem já. Então se na quarta-feira quando eu soltar isso aqui já vai ter saído a atualização. Mas enfim, como a atualização tá vindo e vai ter a mudança no santuário de Odin, eu não sei se a taxa de drop do item vai melhorar. Então eu vou juntar pingente pra ver quando coisar, quando sair a atualização, se vir arma nova também. Eu acho que não vai vir arma nova, porque eu não vi ninguém comentando sobre arma nova. Vai vir a nova habilidade do Sim, que eu pretendo pegar ela o mais rápido possível e deixar full também. Eu achei muito da hora aquele osso. Ah, tá bom, a habilidade é mais pra família e pra ser invasiva. Mas tipo, eu achei muito da hora aquela habilidade, muito show. Então eu pretendo pegar ela assim que sair. Eu não sei também se ainda, né? Mas como vai ser uma linha nova de UP, então eu vou conseguir pegar tranquilo. Não vai ser que nem o Arquimago. Até onde eu vi não vai ser que nem o Arquimago, que precisa juntar 40 mil pontos de maestria para poder ter ela.
Então, como vai ser algo que é uma linha nova, então é de boa. Então não vai precisar de pontos de maestria extra já colocado no caldeirão. Mas é só investir lá mesmo e pegar. Então, vai ser tranquilo. Então eu pretendo estar pelo rápido possível e fazendo alguns testes com a nova habilidade. E eu pretendo fazer isso mais possível com essa atualização, isso eu já falei então. E tá testando que vai sair, vai ter uns nerf e uns buff nas habilidades. O que eu acho muito bom. Inclusive no Mago de Fogo, o Mago de Fogo tava muito roubado, mano. Eu tava praticamente empatando todo o PVP com o Mago de Fogo. Tava osso, mano. Tem uns caras que é muito bom de assassino que consegue matar Mago de Fogo com facilidade. Mas, mano, 1000 atirador 3 contra Mago de Fogo 3 tava osso, mano. Ou eu empatava ou eu morria. Geralmente dava só nisso. Empate ou morte, empate ou morte. E eu com arco de fogo. E tipo assim, eu não sou o cara melhor do PVP, mas eu também não sou um ameba do PVP. Mas tipo, tava muito difícil ganhar do Mago de Fogo 3, mano. Vai ter uns nerfs também novos aí, eu não vou me aprofundar muito por causa que eu não tenho uma tabela aqui. Mas tipo, eu gostei que vai ter mudança no Mago de Fogo. Espero que dê uma freada nele. Que mano, tava muito forte o Mago de Fogo. Em arma não teve nenhum buff, se eu não me engano, eu acho, ou debuff. Tá tudo igual às armas ainda, o que é bom também, porque eu não via nenhum problema nas armas. Tirando o cajado dela, que ele é muito lento, mas tipo, ele também tem, o cajado dela é mais pra um curandeirinho em equipe, porque ele dá buff de defesa e ataque, né? Então não tem muito o que reclamar do cajado, é só porque eu usava solo de vez em quando, então é uma merda aquele cajado solo. Talvez não pra um curandeiro, que ele vai conseguir se curar, né? Mas tipo, pra mim aquele cajado não serve pra nada. Mas pra um cara em família é bom demais, que usa a classe do curandeiro, logicamente. Porque ele dá aqueles buff, né, na equipe, o que é muito bom. E aí, ó, nós tá fazendo tranquilamente aí, tranquilo, tranquilo. Eu tô vendo ainda se eu consigo matar aquele jogo um traiçoeiro. Nesse dia a gente tentou também matar o jogo um traiçoeiro, só que tem um probleminha aí no entrosamento. Mas nós tá tentando futuramente também matar ela ainda. Então calma aí. Futuramente vai estar saindo. Ó, chamei aí o Necromante sem querer, que eu tava tentando matar o xamãzinho dele ali antes de enfrentar ele, só que tá tranquilo. A roupa tava no vermelho, mas sempre que você sabe que a roupa tá no vermelho, ela tem uma barrinha ainda um pouco grande de vida. Tá no vermelho, que é pra você saber que se você morrer a roupa vai se quebrar. Mas, ó, tá vendo? Não é como se a roupa fosse quebrar agora se eu tomasse lapada. Mas se eu morrer a roupa vai se quebrar quando tá no vermelho. Então, pra isso que avisa que tá no vermelho, quer que se morrer já era. Então você já fica esperto. Eu já vi com essa roupa mesmo aí porque eu queria fazer o mais rápido possível esse andar. E eu também usei essa roupa na forja. Por isso que tá um pouquinho já mais desgaste. E na forja eu acabei tomando uma lapada desnecessária, mas tranquilo. Aí eu tava gastando os arcos do dragão. E eu, como já fui juntar os pingentes, vou abrir a habilidade lá. Abrir os baús quando sair. E assim que também sair, se eu conseguir ter tempo, eu vou estar fazendo o novo Santuário de Odin naquela dificuldade de raid. E fácil também. Vou fazer as duas e fazer uma comparação entre as duas, do que eu achei e do que eu senti fazendo solo. Com habilidade nível 3, logicamente, e com roupa do instigador também. Isso quando sai a atualização, eu fazer os dois andar, Forja e o do andar do Necrometa. Eu vou estar juntando a chave da Forja aqui. Já estou com 4, eu acho, mas os dois Necrometa eu fico com 6 chaves, então vai dar para fazer esse comparativo. E ver se a taxa de drop também vai melhorar. E o que vai acabar saindo do boss também. Que eu acho que também deve ter uma melhoria no boss, já que ele vai ser mais difícil, né? O loot do boss tem que valer a pena, né? Essa dificuldade extra. Eu achei que isso bem parecido com o Green Soul, que é um jogo também da Kefi. Eu não sei se vocês conhecem. Eu não sei se no Last Day tem isso, porque eu nunca joguei Last Day. Então eu sou muito... não entendo nada do Last Day. Muita gente fala, o Frostborn se parece com o Last Day, mas eu nunca joguei Last Day, então não sei. Mas tipo, eu joguei um pouco de Green Soul, e no Green Soul tem lá um local que tem essa dificuldade heróica e a normal. Então eu acho que esse negócio do Odin agora vai ser tipo no Green Soul, que tem lá o heróico, que é o mais difícil, que dá o loot melhor, e o normal, que é o padrão, que continua sendo difícil, mas jeito que Green Soul é muito difícil. Ah, Green Soul é um jogo solo que não tem PVP contra outro jogador e tal, mas tipo, a dificuldade de Green Soul é muito complicado para no Green Soul. Mano, eu realmente acho foda quem consegue jogar Green Soul e tem uma conta lá upadaça, mano. É muito difícil no Green Soul. Eu gostei um pouco do jogo, só que era muito difícil, então por isso que eu vim pro Frostborn. Eu reconheço, o Frostborn é difícil de farmar e fazer o up, porque é muito caro os up e tal, pra farmar, tem que farmar muito. Mas no Green Soul, mano,
Ah, tu não sabe jogar Grande Soul, tu tá falando isso porque tu é ruim lá no Soul. Talvez eu seja ruim no Grande Soul, mas tipo, eu acho o Grande Soul muito mais difícil do que o Frostborn. Essa é a minha opinião. Mas tipo, é isso aqui o vídeo. Agora vai estar terminando já. Como vocês viram aqui, foi um vídeo assim só pra eu ficar falando mesmo enquanto tá rolando aí a tela aí. Então a atualização vai sair, eu espero pegar logo o ursinho e tá testando ele, fazendo os vídeos aqui massinha. Eu também tenho uns vídeos programados pra sair também na cabeça aqui. Então até a próxima, se gostou dá like e se inscreve, valeu!